vos dar um exemplo para vocês entenderem bem. Quando é que uma mulher já tem o corpo dela já permite que ela fique grávida? A idade certa? Não é bem a idade certa. Quando é que o organismo da mulher, você consegue notar que ela já pode fazer filho? Quando começa a menstruar. Mas o fato de você começar a menstruar não quer dizer que você já pode ter filho, não é? Porque há mulheres que começam a menstruar com 10 anos. 10 anos o corpo está a menstruar é porque já produz óvulos. Mas 10 anos já vai ser mãe. Não faz lá muito sentido, né? Porque ela própria também ainda é filha, ainda precisa ser cuidada. E cuidar de uma criança é muita responsabilidade. A partir do momento que ela está aqui no nosso organismo, a responsabilidade começa. Porque quando você está grávida, tudo muda. Você tem que começar a tomar cuidado com o teu corpo e tudo mais. Aquilo é só o começo. Quando vem para o mundo? Já foram investigar o preço da fralda? Já foram investigar o preço da fralda? Da papa cereal? Do Nutri? Depois esses bebês nascem com muita exigência. Não gostam nido. Nós crescemos com nido, aquele leite azul esse mesmo. Dá ainda nesse bebê Cobel. Vai ver a alergia que vai fazer. Aquele é Nutri, não tem 10 mil, mano. É muito dinheiro. Agora imagina uma miúda de 10 anos, tá aí mesmo na farmácia com o bebê dela. Moça, quanto é que é Nutri? A farmacêutica deve ficar assim, né? Azar, não é? Então, isso quer dizer que, por mais que a mulher já tenha, o corpo dela já produza óvulos, mas ela ainda não está preparada para ter um filho, porque ter um filho precisa de quê? Não só preparo físico, mas também psicológico e financeiro. Porque como é que ela vai tirar toda 10 mil para comprar Nutri se 10 anos não trabalha? Então precisamos de preparo, não só psicológico, mas também preparo financeiro. E ainda dentro das minhas pesquisas, né, a OMS, sabem o que é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Palma para vocês. Eu só descobri a OMS quando eu fui pesquisar. Não, é mentira, estou a brincar. Já sabia, mas a vossa idade não sabia, sério. Vocês são muito inteligentes, isso mesmo. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera a gravidez precoce sempre que a menina engravida antes dos 19 anos. Ou seja, toda aquela mulher que engravida antes dos 19 anos é considerada gravidez precoce. A quem fica grávida com 18 ainda é considerada gravidez precoce. Nós sabemos que 18 anos já é maioridade. Mas a OMS ainda assim considera que é gravidez precoce. Por quê? Por causa dos detalhes que eu vos disse. Tem que ter preparo psicológico, emocional, financeiro. E uma pessoa, por mais que tenha 18 anos, vamos ser racionais, vamos ser sensatos, 18 anos, ainda não tem aquela preparação financeira, certo? Então, a OMS considera a gravidez precoce até os 19 anos, sendo que a maioria dos casos acontece entre os 15 e os 19. E é bem verdade, porque quando nós chegamos no 15, olha, eu também não fiz 15 anos, vou vos contar, eu até hoje olho para o passado, peço pedir desculpa no meu pai. A coisa que eu fazia, eu me sentia já a mais adulta do mundo. Já tenho, uma vez eu me lembro que eu disse no meu pai, eu já tenho 15 anos. Ai, olhou. E já tenho 15 anos. Bati mesmo já, vou lá, já tens 15 anos, vamos fazer o seguinte. Arruma então as tuas coisas, sai da minha casa, arrenda a tua casa, começa a comprar a tua comida, as tuas próprias coisas, porque já tens que 15 anos, olhei mesmo bem, bati a bola abaixo, dependeu humilhante. Disse, não, tem razão, papá, pedi desculpa, mas isso acontece porque 15 anos é uma idade mesmo em que nós, o nosso corpo normalmente já está formatado, já temos os seios saídos, mesmo também aqui a parte traseira sai um pouco, as pernas ficam mais grossinhas e queremos pensar que já somos muito moças, já somos adultas, já podemos fazer as coisas, mas não. 15 anos ainda somos mesmo muito bebês. E há muitas mulheres que começam a sua vida sexual a partir dos 15 anos. Então, por isso é que muitas mulheres começam a ficar grávidas. Por quê? Porque começam a vida sexual e não tem aquele acompanhamento por parte dos pais, por parte dos médicos, e não sabem controlar o período fértil, não sabem quais são as formas de se prevenir. E o que é que acontece?
acabam ficando grávidas. Por isso é que ocorre muito no período dos 15 aos 19. E depois eu fui pesquisar. Vocês sabem quantos anos tem a mãe mais nova do mundo? Quantos anos ela tinha, né? Porque ela já não tem essa idade. Mas sabem quantos anos ela tinha quando ela foi mãe? 10 anos. 10 anos. Quem tem 10 anos aqui? Tens 10? Levanta aí, minha mão. Levanta. Levanta. Vem mesmo aqui, filha, vem. A outra do 10. Não tem mais ninguém que tem, filha. Tens 10, né? Imaginem ela sendo mãe. Tá vendo? Imaginem só. Ela deve ter 6, né? Você olha para ela, o que é que você sente? Você sente vontade de fazer o quê? Você sente vontade de cuidar, não é? Que ela é bebê, precisa de amor, precisa de carinho. Como é que ela já vai ser responsável também de uma vida? Não é? Obrigada, filha. Pode sentar. Então, a mãe mais nova tinha 10 anos. Infelizmente, a história dela é triste e eu prefiro não falar aqui. E também a gravidez precoce pode resultar em diversas consequências, tanto para a gestante, sabem quem é a gestante, não é? A gestante é a grávida. Tanto para o bebê. Essas consequências podem ser psicológicas, não é? Nas consequências psicológicas encontramos o quê? A diminuição da autoestima. Por quê? Porque o nosso corpo sofre muitas transformações. A barriga estica, sai estrias, os seios aumentam, depois quando voltam a diminuir, tendem a ficarem assim meio caídos. Imagina só, tu tens 11 anos, tens 13 anos e o teu corpo já está todo ele transformado. Depois a nossa sociedade não ajuda, tem aqueles comentários aqueles comentários bem, eu costumo dizer desnecessários, não é? Você está andando na rua, essa mulher só tem 12 anos, mal começou, já acabou, você vê? Esse tipo de comentários fazem muito mal, são consequências psicológicas, tá? Mexem com a nossa autoestima. Nós já não nos preparamos, quer dizer, nós não aproveitamos a nossa adolescência, porque nós temos um passo maior. É muito importante nós vivemos cada etapa da nossa vida. Não pulem a vossa adolescência, porque depois o que acontece? Quando vocês estiverem por aí com 30, 20, 28, 29, 30 anos, vocês vão sentir falta daquele período que vocês não viveram. E depois a tendência é de tentar fazer o quê? Retroceder. Para ir viver aquilo que você não viveu. Então, isso é uma das consequências psicológicas, a diminuição da autoestima e problemas afetivos entre a mãe e o bebê, que é a famosa depressão pós-parto. Às vezes, quando a mulher, ela por ser adolescente, por ser muito nova, eu não sei, vocês não sabem porque ainda não passaram, eu também ainda não tenho filho, ainda não passei, mas também já me contaram, dá luz dói, falam mesmo que é uma dor, é mentira, nossas mães são guerreiras. Agora imagina uma menina de 10 anos a passar por aquela dor toda. Aquela dor pode ser tão forte que ela acaba tendo depressão pós-parto, quando ela não consegue desenvolver amor pelo seu filho. Ela olha para a criança e sente, você é culpado por eu ter sentido aquela dor. Você é culpado porque o meu corpo estragou. Começa a culpar mesmo o filho, isso chama-se depressão pós-parto. E é uma doença que também precisa ser tratada. Isso é que é uma das consequências da gravidez precoce. E depois também temos as consequências físicas, não é? Que o corpo ainda é muito novo, há mulheres que não suportam, há mulheres que acabam, se mulheres mais velhas às vezes acabam morrendo do parto, imagina uma adolescente, há bebês que também não aguentam, acontece mesmo muita coisa. E também tem o risco do aborto espontâneo. Aborto espontâneo porque por causa da fragilidade do corpo, quer dizer, a mulher atingiu a fase menstrual, mas não quer dizer que ela já esteja preparada para carregar um bebê dentro dela, porque aquilo é um processo que começou. Imagina se eu pintar aqui o chão já está pintado, está bonito, mas vocês têm que esperar um tempo até a tinta secar para poder pisar, não é? Não é porque a pessoa já pintou que já está pronto a ser usado, ou seja, não é porque já começou que já pode usar, tem que esperar um determinado tempo. Aquilo é só o começo, começou, já menstrua, já tem óvulos, mas não quer dizer que já está preparado para acarretar ou para carregar uma criança. Amém? Amém.
E pronto, e temos lá as suas consequências, não é? Quem sabe aqui o significado de consequência? Sabem o que é uma consequência? Sabem o que são causas? Não é? Causas é tudo aquilo que te leva a fazer uma determinada coisa. Tudo aquilo que provoca. E consequência é o resultado da coisa feita. Causa te leva a fazer. Consequência é o resultado do que você fez. E as consequências podem ser positivas e negativas. Positiva quando você faz uma boa coisa. Quando você é aquele aluno estudioso, qual é a consequência? Você passa de classe, você é um bom aluno. Quando você é preguiçoso, qual é a consequência? Você reprova. Então a gravidez precoce, por ser algo que acontece no tempo não esperado, então não podemos esperar uma consequência boa. Não é? Porque é algo que acontece antes do tempo. É uma precipitação. Então, quais são as consequências? Nós temos várias consequências. Tem as consequências financeiras. Principalmente a mulher, né? A mulher acaba pagando mais do que o homem. Por quê? Porque a transformação é no corpo dela. Ela precisa parar de estudar. Ela muda a vida dela de uma forma mesmo bruta. O homem, ele também é responsável, sim. Mas há homens até que vocês sabem que abandonam, não é? Abandonam o bebê. Mas a mulher, o bebê dela, vai abandonar como? Se dá na barriga dela. Tem como abandonar a barriga dela? Não tem. Está colado a ela, está dentro dela. Tem que esperar nascer. Há mulheres que depois de nascer até abandonam. Mas tem aquelas outras, já carreguei. Já senti aquela dor toda, vou mais abandonar, não é mesmo meu filho. Então a mulher acaba tendo mais responsabilidade do que o homem. Ela muda mesmo a vida dela de uma forma bruta. Tem que parar de estudar, tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Às vezes você tem que deixar de ser filha para ser mãe. Eu vou dizer uma coisa, eu estou com 27 anos de idade, eu fiz 27 na sexta-feira passada. Parabéns. Mas eu ainda sou mesmo filha da minha mãe. A minha mãe todo dia me fala, eu com a tua idade, eu já era casada, eu já te tinha, já cuidava de ti. Eu dizia, é você, eu também sou querida ser filha da minha mãe. Tenho 27 anos. Mas eu ainda sinto que não estou preparada, sou filha da minha mãe. Eu falo, não, eu ainda quero mesmo ser só tua filha. Porque ser mãe é muita responsabilidade. E quando nós somos mães, eu vejo a minha mãe que teve um bebê há pouco, a nossa vida mesmo muda. Nós deixamos de viver por nós. Mãe, quem sabe, tá que a nossa líder que é mãe, ela é testemunha. Nós deixamos de viver por nós para viver pelos nossos filhos. Às vezes só tem um pão, você prefere não comer o pão, o teu filho comer tua mentira. Só tem um copo d'água, você prefere morrer de sede, o teu filho beber água. Às vezes se tem uma pistola dentro do teu filho, você se mete mesmo assim. Você vive pelo teu filho. Quem é mãe sabe. Eu não sou mãe, sou mana. E eu cuido dos meus irmãos de bebês. Mas eu digo, se eu que sou irmã, eu sinto esse amor todo, imagina a pessoa que te trouxe ao mundo. Eu teria coragem de morrer pelos meus irmãos. Agora imagina uma mãe. Ser mãe é muita responsabilidade. Entenderam? Sim. E quais são então as formas de prevenir essa gravidez precoce? É muito importante que nós tenhamos palestras como estas que nós estamos a ter agora. Há mulheres que quando o período aparece, elas ficam tão assustadas e ficam com vergonhas. Há mães que as filhas começaram a menstruar nem souberam. Por quê? Porque ela não faz ideia do que está acontecendo com ela. Ela está vendo a sangrar. Meu Deus. Ela vai pensar, será que eu fiz alguma coisa de errado? Se eu for falar na mamãe, a mamãe vai pensar que eu fiz alguma coisa de errado. Vou lhe falar no final, não vai me aguentar, vai me bater. Então muitas guardam. É muito importante. Quando nós somos mães, nós estamos a ver, nossas filhas estão por aí 9, 10 anos, já está começando a entrar na fase da adolescência. É bom que sentemos com elas, começar já a explicar, olha, tu estás avançada, vai chegar um momento que o teu corpo vai começar a sofrer transformações. Então é importante, você sabe, porque quando o período depois aparece, ela já sabe do que se trata. Deixa eu vos dar um exemplo de um episódio que aconteceu na minha casa. Eu tenho um irmão que tem 11 anos. Ele acordou, estava com dores nos órgãos aqui, no pênis. E ele disse, minha mãe estou com muita dor. E a minha mãe depois teve que lhe passar uma pomada e ele foi para a escola. Quando ele voltou da escola, a minha mãe perguntou,
Então, Casey, agora passou, passou, mamãe. Depois assim, mamãe, sabe o quê? Eu estava aqui a pensar, eu acho que o que está me causando aqui são os espermatozoides. Olha assim, Casey, é muito cedo, filho. Mas eu fiquei feliz, por quê? Porque ele já sabe o que é um espermatozoide. Eu lhe perguntei, você sabe o que é um espermatozoide? Sei, é o quê? É um líquido branco que nos sai aqui. Eu disse, exatamente, viste aonde? Vi no meu livro do estudo do meio. Sabe se o espermatozoide serve para quê? Não sei. Aí ele já não sabia, mas ele já sabe do que se trata. Ou seja, quando chegar o momento dele, já não será uma surpresa. Ele já sabe que mais cedo ou mais tarde o corpo dele vai produzir espermatozoides. Então é a mesma coisa que nas mulheres. Nós temos que estar conscientes que o nosso corpo, mais cedo ou mais tarde, todos os meses, nós vamos sangrar. Durante 5 dias, 4 dias, há quem demora mais tempo, há quem demora menos tempo, há quem tem sintomas muito fortes, há quem não tem sintomas muito fortes. Então é muito importante nós começamos a ter esse tipo de preparação com as nossas meninas. Por exemplo, uma de vocês pode começar a menstruar amanhã. Nunca se sabe. Amanhã se descer, já sabe. A irmã Tony, quando esteve aqui, falou sobre isso. E depois o que vai acontecer? Vai falar com as superiores. Mamãe, você chamou mamãe, não é? Mamãe, olha, o sangue já desceu. É muito importante começar a ter esse tipo de preparações com as meninas. O nosso corpo vai sofrer muitas transformações. O nosso peito vai sair, começamos a ter pelos púbeis, nas axilas, na virilha. Isso tudo é um fenômeno muito normal, muito natural, acontece com todo o mundo. Há quem lhe sai até barba, há mulheres que lhe saem até barba, às vezes lhe saem fios de barba. Isso tudo é o quê? É a transformação do nosso corpo. E uma das formas de combater a gravidez precoce é isso. É a mulher estar consciente da transformação do corpo. E outra forma, quando a mulher começa a vida sexual, é importante ter um acompanhamento. A partir do momento que a menstruação começa, é importante começar já ter um acompanhamento com um médico especialista na área. E o médico especialista na área chama-se que? Ginecologista. O ginecologista, ele é o especialista preparado para tratar dessa área, que é o nosso sistema urinário, não é? Reprodutor, obrigada. O nosso sistema reprodutor. Então é importante nós começamos a ter acompanhamento médico e principalmente quando começamos a nossa vida sexual. O ideal mesmo é esperar o casamento. O ideal mesmo é fazer como Deus manda, casou, fez. Mas há quem não segue. Nós não somos ninguém para julgar. Então, quando nós começamos a nossa vida sexual, é bom que nós também tenhamos acompanhamento. Temos que ser mesmo sinceros com o nosso médico. Doutor, eu já estou a praticar isso. Ele vai te ajudar a entender o teu período fértil. Porque nós temos o período menstrual, nós temos a famosa TPM. Quem já ouviu falar da TPM? Temos a famosa TPM, que é a tensão pré-menstrual. Antes do nosso período aparecer, nós já começamos a sentir transformações no corpo, os seios ficam duridos, o humor muda, tudo nos irrita. Essa é a famosa TPM. Aí depois vem o período menstrual, o período do sangramento. Depois do período menstrual vem o período fértil, que é o período que nós ovulamos. E se nós tivermos contato com o famoso espermatozoide, como não tem pressa a bater. Se tiver contato com o espermatozoide fecundar o óvulo, é daí que o bebê nasce. A gravidez acontece assim. A mulher no período fértil ovulou, contato com o espermatozoide fecunda o óvulo e aconteceu o milagre de Deus. O bebê vem. Amém? Amém. Agora, vamos fazer assim. O meu pastor costuma dizer assim, quando nós vamos fazer uma palestra, se não tiver Bíblia, eu não sou palestra. E nós viemos aqui para fazer palestra e para falar um pouco do Senhor. Então, tivemos a palestra, agora vamos assim, de uma forma muito rápida, contextualizar com a Bíblia, amém? Amém. Senão não vai ser pregação da palavra, senão vai ser mesmo só uma palestra. E nós tem que ter mesmo Bíblia para ser para a honra e a glória do Senhor, amém? Amém. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas 15, Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas 15, no versículo
11. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Conhecem essa parábola, né? Sim. Então nós vamos ler aqui a parábola do filho pródigo. Vocês sabem o que significa filho pródigo? Não, meu primogênito, olha. A primeira vez que me falando do filho pródigo foi a irmã Sorema. Ela disse, sabe o que significa filho pródigo? Eu disse, não, mas parece algo bem bom. Uma Ema. A irmã Ema. Você parece algo bem bom. Não, não é. O filho pródigo que nós vamos conhecer agora. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Lucas 15, versículo 11. E disse ainda um homem, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me correspondem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e por lá esbanjou tudo quanto possuía numa vida desregrada. Depois de gastar tudo, houve grande fome nesse país e ele começou a passar privações. Então foi colocar-se ao serviço de um dos habitantes daquela terra, o qual o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem, desejava ele encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse, quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou dizer-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros E levantando-se foi ter com o pai. Quando ainda estava longe, o pai viu e enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço e cobriu-lhe de beijos. O filho disse-lhe, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vestilha. Dá-lhe um anel para o dedo e sandálias para os pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Amém? Amém. Vamos parar mesmo por aqui no versículo 22. Por que eu preparei essa parábola do filho pródigo? Na verdade, isso foi um milagre que me aconteceu. Eu estava assim a preparar a palestra, né? Preparei já tudo, pesquisei da OMS e depois disse, Deus, na Bíblia ninguém teve gravidez. Vou falar de quem? Eu comecei assim a puxar todas as histórias da Bíblia que eu já conheço, dos livros que eu já li, e eu não conseguia mesmo fazer aquele enquadramento. Aí eu disse, eu também estou a se comportar aqui com o molho, porque naquele exato momento eu não só fiz assim, Deus, por favor, me mostra um livro. Assim eu acabei, veio a parábola do filho, eu disse, Deus é maravilhoso. Por que eu preparei essa parábola? Quem conhece a parábola do filho pródigo sabe que eram 2 irmãos e um pediu a parte da herança que lhe corresponde. Vamos ver o significado de herança. Herança é um patrimônio incluindo bens e dívidas deixado por alguém em razão do seu falecimento. Ou seja, a herança só é nossa quando o nosso pai já morreu. Se o nosso pai ainda não morreu, não é nosso. Então, se ele já está pedindo a parte dele, é porque na verdade ele é quê? É precoce, não é? Então, eu disse, Deus é maravilhoso. A herança não é dele. Ele já está pedindo. O pai ainda não morreu, porque para ser nosso pai tem que morrer. Então, se o pai ainda não morreu, ainda não é dele. Mas ele já está pedindo, é precoce. Outro ponto, se para ser nosso, o pai tem que morrer, se você já está sentindo que é teu indiretamente, você está deixando claro que o teu pai para ti está morto. Porque para você sentir que algo dele já é teu, é porque para ti ele já morreu. Porque se você sentir que o teu pai ainda está vivo, você vai dizer, não é meu, é do meu pai. Ainda não é minha parte. Você só passa a ser tua parte depois do teu pai morrer. Então, se ele já foi pedir, é precoce. O que eu disse sobre ser precoce? É algo que ocorre antes do tempo. É precipitado. Você não pode esperar uma consequência boa de algo precipitado. E o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi, gastou tudo, porque foi
Precoce. Recebeu antes do tempo. Certo? Gastou todo o dinheiro e chegou ao extremo de desejar comer comida dos porcos. E eu disse que uma das consequências da gravidez precoce é o quê? Problemas financeiros. O que ele teve? Problemas financeiros. Porque desejar comer comida... Peraí, pelo menos comer comida do pássaro. Porco é demais. Estamos a falar do porco, aquele que se rebola na lama. Para ele desejar comer a comida do porco é porque ele estava mesmo afundado. Por quê? Porque foi precoce. Não esperou um tempo certo. O pai já trabalhou, ok. Nós sabemos que tudo que é dos pais acaba sendo para o filho. Ok, era dele. Indiretamente, era dele. É o que eu disse. Não é porque a mulher já começou a menstruar que já pode ficar grávida. Não é porque o teu pai tem, que um dia será teu, que você já tem que pedir. Não seja precoce. Porque tudo precoce não tem boas consequências. Desculpa, não tem boas consequências. Vê só como é que ele acabou. Ele acabou mal. E agora vamos fazer uma comparação do filho que não saiu da casa do pai. O filho que não foi precoce. Acabou mal? Não. E depois vem só como é que Deus é maravilhoso. Ele foi com seus desvaneios, mas quando decidiu voltar, ele queria voltar como escravo. Pai, não sou digno, mas disse, mas o pai é pai. O pai só lhe viu à distância. Aquilo é festa, ok? Meu filho voltou. É isso que acontece conosco em relação a Deus. Nós às vezes pecamos, fornicamos, podemos até ter uma gravidez precoce. Mas não se aparta da palavra do Senhor porque você foi mãe aos 10 anos. Não se aparta da palavra do Senhor porque você foi mãe aos 15 anos. Deus ainda assim vai continuar a te amar. Deus ainda assim vai amar a tua criança. Deus ainda assim está à tua espera. E quando você pegar, dobrar os teus joelhos, Deus vai sentir o mesmo que esse pai sentiu quando viu o filho de longe. Vai fazer festa. Você vai vir como escrava. Pai, eu sou digno. Eu quando me converti, as minhas amigas sabem, eu costumo dizer que o mundo me fez o quê? Me espancou. E eu toda espancada com hematoma, andava já assim, né? Eu me sentia mesmo escrava. Eu me sentia muito escrava, eu sentia que eu já não era digna de muita coisa. Mas Deus mostrou-me que não. Que Ele sempre teve à espera do momento que eu cairia na real e percebesse que o melhor lugar para estar é na casa dele. Eu senti que as portas do céu nunca estiveram fechadas para mim. E eu costumo dizer, não é a primeira vez que eu falo dessa parábola. E da outra vez eu disse, vou voltar a falar. Quando nós saímos da casa do pai, e na hora de voltar, nós nem precisamos bater a porta. Sabe por quê? Porque a porta nunca fechou. Só bate a porta que está fechada. Aquela porta sempre está aberta. Você vai bater a porta da tua casa que está aberta? Não, você só bate a porta da tua casa quando está fechada. Se está aberta, a porta está aberta, ainda bem. Entras, então a porta nunca fecha. Não é porque você pecou, não é porque você fez isso, não é porque você fez aquilo que você deixa de ser filho. Não é porque você foi precoce que você já não tem direito à salvação, que você já não é digno do amor de Deus. É mentira. A palavra de Deus diz que Deus nos ama porque Ele decidiu nos amar, não é porque você merece ser amado. Eu até costumo dizer assim, Deus também mesmo sabe o que faz, porque se Ele nos amasse por merecimento, se fosse de fazer por merecer, nós não seríamos amados. Nós que aprontamos, nós oramos agora, fomos pecar, oramos de novo, fomos pecar. Nós não seríamos merecedores, e Deus é tão grande, é tão perfeito, que Ele mesmo sabe, olha assim, meu filho, se eu fazer por merecimento, esses daqui vão passar, mas deixa só lhes amar porque eu quero lhes amar. Eles podem errar, deixa só lhes amar porque eu quero lhes amar. É isso que acontece. E esse espírito de escravo que esse filho pródigo estava a sentir, são sentimentos, são dados do maligno que Satanás nos põe sentimento de vergonha. Para quê? Para nós não irmos ter com o nosso Pai, que é o nosso Salvador. Mas é mentira. Sejam mesmo filhos descarados. Erraram, não, vai mesmo lá, pai, me perdoa. Não sente vergonha do pai, vai mesmo lá. Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Você pecou, vai mesmo lá, espírito de vergonha é a armadilha do inimigo. Para quê?
quê? Para você não ir lá. Para você não ir pedir desculpa ao teu pai. E deixa eu vos dizer uma coisa. Pedido de desculpa não é sinônimo de humildade. Pessoa que consegue pedir desculpa é uma pessoa grande. Porque quando você pede desculpa, você está a reconhecer que você errou. Você está a reconhecer que você se precipitou. Você está a reconhecer que você foi quê? Precoce. Está a reconhecer que foi precoce, mas você amadureceu o suficiente para entender que sozinho você não vai chegar a lado nenhum. Então, às vezes, é necessário... Vou dar um exemplo bem prático. Nunca vi aquela irmã que fica grávida, né? Com 15, 14 anos. Pegam lá, tiram do marido. O marido também não tem casa, vive na casa da mãe dele. Ela também começa a morar na casa da sogra. Na casa da sogra começa a fazer de empregada, tudo ela, tudo ela. Chega um dia que ela acorda e fala nada. Minha mãe ainda tem cá? Tem casa. Arruma as coisas dela com o filho dela. Mãe, você não é minha mãe. Me aceita só, eu mesmo começo. Tá sabendo? Então tem que ter maturidade para reconhecer que você era ingênua, você era criança, você errou, mas você aprendeu com os teus erros. E atenção, não pode voltar a cair no mesmo erro, não é? Não pode voltar para casa da tua mãe, com teu filho, tua mãe começar a te tratar bem, ficar moça. Você ia ficar bem bonita, a pele já não é pele, brilho já não é brilho. O Tali que tem engravidado vai ver que você está bem bonita, vai vir mais. Você também já não pode cair na mesma armadilha. Ele vai te deixar, aí mesmo bem pouco esses dias. Vai se negar e buscar uma outra gravidez. Não pode, já voltaste para a casa do pai, o pai te recebeu, tens que fazer aquele momento de reflexão. O erro que eu cometi no passado, não posso mais cometer. Porque a partir do momento que nós voltamos para a casa do nosso Senhor, nós nos transformamos em nova criatura. E como é que diz aquela passagem? As coisas velhas e tudo. Aleluia. Amém.